na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Mais uma oportunidade que o Senhor concede aos teus filhos de estar na tua casa, Senhor, casa de oração, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, das nossas necessidades. O Senhor sabe, Senhor, Pai, o que nós precisamos, que é o bem melhor para a nossa vida, Senhor. Mas nós estamos clamando, nós estamos pedindo a tua ajuda, Senhor. Entra com providência nessas causas, Pai. Causas impossíveis que nós não podemos solucionar, causas impossíveis que nós não podemos, ó Pai, executar, mas entregamos nas tuas mãos nesta noite, Senhor. O Senhor venha visitar teu povo, o Senhor venha visitar a tua igreja, Senhor, Pai. Deus, ó Pai, permita a nós dar um culto abençoado, mais uma noite na tua presença, Senhor, porque os dias são corridos, os dias são carregados, mas é o Senhor sobre nossa vida, Senhor. O importante é a tua presença sobre nossa vida. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor, Pai. Receba, Pai, com cheiro suave a adoração dos teus filhos nesta noite, Senhor, Pai. E que nós vamos sair daqui alegre, transbordante, porque o Senhor está conosco. O Senhor é em nossas vidas, Senhor, Pai. Em todo momento, o Senhor está conosco, Senhor, Pai. Para nós vencermos, ó Pai, as adversidades, para nós vencermos, ó Pai, aquilo que muitas das vezes vem nos atrapalhar nessa nossa caminhada, Senhor. Mas nós pedimos em nome de Jesus Cristo, fortalece teus filhos, dê força, dê graça, dê ânimo, Senhor, ó Pai, que nesta noite nós vamos sair daqui, ó Pai, renovados na tua presença, Senhor, ó Pai. Abençoe o teu servo que está na direção deste trabalho, abençoe os cultos, continua abençoando os louvores, aquele que irá, Pai, trazer uma palavra, Senhor, ó Pai, de ensinamento para os teus filhos, que nós vamos sair daqui, ó Pai, ricamente agradecidos, Senhor, ó Pai, por o Senhor nos permitir, Pai, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, ó Pai, e nós viemos aqui nesta noite, no intuito só de te adorar, Senhor, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai continuar sobre cada um deste lugar, Senhor, ó Pai, dando força, ânimo e vigor espiritual para nós vencermos, ó Pai, as lutas, ó Pai, que muitas das vezes vêm contra a nossa vida, Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoe e dá a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. 122, amém? Amém. Fogo divino, clamamos por ti. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá no alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador.
Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Abençoe nossos irmãos, né? Inclusive no coração o desejo de estar aqui hoje, adorando ao Senhor. Deus nos permitiu, né? Glória a Deus. Parece que Deus confirmou. Hoje eu fui fazer um trabalho e a minha esposa, quando eu saí do trabalho, a esposa falou assim: ué, que horas você volta, você vem para o almoço? Eu falei assim: não sei. Deus é que sabe. Amém? Amém. E eu fui ao trabalho, cheguei no local de trabalho 8h40, quando foi 9h10 estava indo embora. E eu encontrei com o pastor Marcos no meio do caminho. Eu falei: pastor Marcos está indo trabalhar, já está levantando para minha casa. Não é, pastor Marcos? Era 9h15, 9h20 que eu te encontrei no Itaquera, não é isso? Fui socorrer um cliente. Mas o que eu quero dizer sobre tudo isso? O medo nos para e nos estaciona e não deixa nós ir avante para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ontem eu estava indo para o cliente, eu tinha feito um trabalho nesse cliente que eu fui hoje retornar, e aí quando eu estava com o cliente hoje, já tinha terminado esse serviço nele na segunda-feira, eu estava indo ontem para o cliente, aí quando eu recebi uma mensagem no celular: olha, o equipamento que você consertou, tornou dar defeito. Eu falei: poxa, mas como? Segunda-feira eu deixei tudo perfeito lá. Aí quando foi à tarde, eu falei: ó, amanhã eu retorno aí, tudo bem? Era hoje, né? Aí retornei lá hoje ao trabalho. Falei, até foi ainda no início da conversa, né? Me perguntou: você vai vir para o almoço? Eu falei: não sei, Deus proverá. E quando eu cheguei lá no ambiente do trabalho, no local, sabe qual que era o defeito? Simplesmente o cliente não sabia operar controle remoto do ar-condicionado. Cheguei 8h40, fui embora 9h10. Amém? Então, o temor nos estaciona e faz com que nós sejamos bloqueados a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Verdade. E muitas das vezes o medo opera dentro da vida da pessoa. Você já imaginou um eletricista? Ele trabalha com parte elétrica e ele tiver medo de tomar choque elétrico, não que ele vai querer tomar choque elétrico, não é isso? Mas se ele tiver o medo de tomar choque elétrico, ele não vai ser bem sucedido nessa caminhada dele, né? Profissionalismo, amém? Mas o texto que eu quero ler aqui hoje junto com os irmãos, eu me dar um tempo aqui de 5 minutos, amém? Lá no livro de Jó, capítulo de número 3, versículo de número 25. Livro de Jó, capítulo de número 3, versículo de número 25. Posso ler? Amém. Tempo. Porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, por esse motivo, ele tinha medo. Qual que era esse medo dele? Está passando por essa situação de ficar pobre, perder a saúde e de perder a família. Quem que não tem esse medo? Não é? Quem que não tem esse medo? Perder a família, perder sua saúde, não é? Porque nós bem sabemos que Jó, um homem rico, e o texto diz aqui: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Estou passando por tudo isso. Veio o que? O medo na vida do homem, não é verdade? O medo, como eu disse para vocês, deixa nós paralisados. E muitas das vezes, eu vou dizer uma coisa para você, e você pode falar assim: poxa, o pastor está maluco. O medo também é um pecado. O medo é um pecado que hoje nós toleramos, não é isso? Nós toleramos, mas é um pecado. Por quê? Porque quando você tem medo, você não faz aquilo que Deus quer que você faça. E quando nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos pecando diante dele. Amém? Porque, hoje você vai fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque tem medo de ir à frente, de dar um passo à frente. O medo nos receia de fazer sermos bem-aventurados. O medo nos faz com que nós paralisamos e não vamos à frente. Muitas das vezes
Deus quer usar a pessoa no ministério para crescer, mas ele tem medo, não é? Ele tem medo. Deus quer usar ele para grandemente no seu trabalho, mas ele se recua. Jó estava dessa forma. O que eu pensava que ia acontecer me sobreveio, né? E lá no 26 ele fala: nunca estive descansado, olha aí, né? E nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aleluia. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 24, perdão. Provérbios 10, 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo, Deus o cumprirá. Hein? O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo. Quem são os justos que Deus está falando aqui? Somos nós, eu e você, meu querido. Somos nós que estamos aqui nessa noite. O ímpio é aquele que não tem compromisso com Deus, bem? Mas nós temos compromisso com o Senhor. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo, Deus o cumprirá. Amém. Mais um texto aqui para nós fecharmos aqui, porque temos um irmão que vai trazer um estudo nesta noite para nós. Eu vou lá no livro de Lucas, capítulo de número 24. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. No versículo de número 25, estou agora em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 25. E disse: onde está a vossa fé? Aleluia. Quando sobreveio a tempestade naquele barco, os irmãos já conhecem muito bem esse texto, o que os discípulos fizeram? Eles ficaram o quê? Com medo. O medo faz com que a fé que há dentro de nós, o medo faz com que a fé que há dentro de nós, muitas das vezes, seja esmagada. É na hora do medo que você tem que colocar a tua fé, a tua crença em Deus, a tua confiança em Deus. Aleluia. Por isso que Jesus disse: onde está a vossa? Porque eles estavam com medo do vento, estavam com medo de morrer, porque quando você está com medo, você esquece, aleluia, que você serve a um Deus, irmãos, que está sendo tudo. Atacou a enfermidade, você fica com medo? Aonde está a tua fé? Aí Jesus fala: aonde está a tua? Onde está a nossa fé, meus irmãos? Aí você vai ter o medo: e agora? Eu vou morrer? Essa enfermidade vai me consumir? Eu vou morrer. Lembre-se de Jó. Ele receava passar por aquele problema, mas lembramos muito que Deus fez na vida de Jó. Restaurou, purificou, e ele falou assim: agora os meus olhos te veem. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus está falando mais em nossos corações. Eu vou preparar para você. Pastor Marcos, eu não vou orar. Pastor Marcos, eu vou pedir para os Zias vir aqui à frente para fazer essa oração, bem? Amém. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Deus é bom em tudo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Grande é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai celestial. meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade. Sim, meu Pai. Aqui na tua casa, Pai, Sim, Jesus. para aprender mais de ti, Senhor. Senhor, Sim, muito meu obrigado, Senhor, por nos reunir, Pai, na tua presença. Sim, meu Deus. Deus, aqui está o teu servo. Sim, meu Pai. Vai nos trazer um ensinamento, Pai. Sim, Jesus. Senhor, desce sobre a tua unção, Sim, meu Deus. que ele possa, Senhor, Deus te diga,
Sim, meu Deus. Oh, aleluia. Descer, Pai, o Senhor aparecer na vida. Sim, meu Pai. Ele possa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Usa deixar o teu Espírito, Pai, Senhor, Sim, meu Deus. tomar conta dele. Que ele possa vir, Senhor, trabalhar de acordo, Pai, com a tua vontade. Que o Senhor possa nos dar, Pai, o privilégio, Pai, de receber, Pai, esse ensinamento, Pai. Meu Deus, fundo do coração. Muito obrigado, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toma o teu servo da tua boca. Faça dele, Senhor, um canal de bênção para nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos podem assentar na presença do Senhor. Aleluia. Bom Glória a Deus. Bom é quando nós nos juntamos para louvar a Deus e, sobretudo, mergulhar na sua palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando nós dizemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós estamos sendo muito sucintos. Nós temos que saber de fato por que essa palavra ela é lâmpada e ela deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu penso, irmãos, que nós somos bem-aventurados quando nós, independente da responsabilidade de cada um, nós nos debruçamos a conhecer a palavra. Porque quando nós nos debruçamos a conhecer a palavra, irmãos, fica mais fácil entender o plano e o projeto de Deus para a vida do ser humano. E eu sempre digo que nós somos privilegiados de ter sido alcançados por esta graça. Porque até tempos atrás, eu, por exemplo, não conhecia a Cristo, né? Então, conhecendo, veio a fé, e essa fé veio por intermédio da graça. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa: não tem nada nesse mundo que substitua. Você deixaria a sua fé e caminharia pela fortuna do Bill Gates? A fortuna do Bill Gates ela vai perecer. Tudo nesse mundo é perecível. A obra, o plano de Deus na nossa vida é permanente e eterno. Aleluia, Jesus. E eu vou sempre enfatizar, irmãos, que isso é fé. Não é todos que têm. Nós somos privilegiados de ter essa fé. Não é todos que têm. Então, faz aquilo que Judas, quando fala Judas, já pensa no Iscariote, né? Não é não. Aquele irmão de Jesus, temos que guardar tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui. Aqui, o pastor Wesley, aqui a gente sabe que começa a descer, né? Então a gente tem que, temos que guardar tudo. Irmãos, se nós guardássemos tudo que nós ouvíssemos acerca do ensinamento da palavra, misericórdia. E Judas, na sua carta, que é misteriosa, é uma das cartas difíceis de interpretação, irmãos. Claro, para quem estuda, ele vai ver os estudiosos, os teólogos, dizendo que é uma carta difícil. Mas ele deixou um negócio que é fácil de nós entendermos. Que a sua carta, ela tem só um capítulo. E o versículo 3, ele diz assim, ele inicia na saudação e o prefácio, depois ele começa, e o versículo 3 ele diz assim, ó. Isso aqui, nós não estamos nem fazendo a introdução do estudo ainda, é só para nós refletirmos, irmãos, o que nós estamos fazendo. O versículo 3 é muito conhecido, mas bom é ser conhecido, guardado e praticado. Ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Olha, irmãos, batalhar. Imagina nós batalharmos por alguma coisa.
o pastor Rinaldo estava falando aqui que ele me viu cedo no trabalho ali. Eu estava indo batalhar o dia para poder, no final do mês, vir alguma coisa e a gente manter a casa, né? Eu fui batalhar. E aí, a batalha não é fácil, é árdua. Mas olha, irmãos, nem só de pão vive o homem, olha que maravilha, mas de toda a palavra de Deus. E aí, Judas ele nos ensina aqui ao quê? A batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Eu recebi em um determinado momento, agora é batalhar para que ela permaneça. E a nossa fé, irmãos, já tem que ser assim, ó, ascendente. Alguém fala assim que a nossa fé aqui tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, estava perdido. Ah, mas é a Bíblia que fala, estava perdido se foi o tamanho de mostarda. A Bíblia fala assim, que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, olha como muda. Como que é o grão de mostarda? Aí o texto mesmo já se diz, uma das menores sementes, depois que plantada, cresce uma das maiores hortaliças, onde as águas do céu faz ninho. E a nossa fé é assim, ó, ela tem que ser em crescente, dia a dia. Você tem que ter fé que, Senhor, eu tenho fé, eu creio. Ó, tá difícil esse trânsito maluco. Faz eu voltar de carro, em vez de carro para casa, voltar voando. É loucura, é fé. Se ele fez isso, irmãos, lá no passado, claro, eu estou prefaseando, irmãos, mas olha, a fé, ela é algo sobrenatural, não se explica. Então, guarda isso. Batalhar pela fé que foi dada ao santo, isso é fundamental. Isso é questão de sobrevivência. Batalhar pela fé é questão de sobrevivência, porque muitos têm ficado no caminho porque lhe faltou a fé. Qualquer um que morre hoje na igreja, no meio gospel aí, todo mundo coloca lá, né? Só ele que vivenciou, mas todo mundo coloca lá. Combatia o bom combate, encerrei a carreira, só ele que sofreu tudo isso. Mas todo mundo coloca, né? Você não sabe nem como é que a pessoa foi. Então, eu não preciso nem falar isso, porque muito pouco eu fiz para dizer que o que aquele homem escreveu, já sabia da sua morte, combati o bom combate, encerrei a carreira. Olha, depois de trabalhar tanto tempo depois de tanto tempo de batalhar a fé, agora guardar a fé. Olha que interessante. 2 letrinhas, irmãos, que faz toda uma diferença na nossa caminhada. E nós temos que, irmãos, estar muito atento a isso, porque não vai ser ninguém, e sim nós diante de Deus, perseverando na sua palavra, para vencermos as lutas e as dificuldades da vida. Mas Ele nos deu essa graça que é a fé. Eu queria, irmãos, ler aqui para nós até as 20h30 meditarmos e certamente vamos alongar. E eu trabalhava muito com slide, né? Mas eu preferi escrever aqui, que é melhor, porque aí a gente não fica exposto ao erro quando nós anotamos, né? O capítulo 12 de Romanos é muito conhecido, nós falamos muito sobre ele, nós ouvimos muito sobre o capítulo 12 de Romanos. Eu vou ler do versículo 1 ao 8, mas, sobretudo, irmãos, eu queria antes fazer um comentário que essa carta aos Romanos é uma carta rica, é uma carta riquíssima em informações sobre salvação. E nós estávamos perdidos, e ela nos direciona, irmãos, à salvação. No contexto histórico, eu creio que alguns conheçam, saibam, que Martinho Lutero, irmãos, essa daqui foi uma das cartas a qual trouxe assim luz a ele para ser, eu vou para o final, ser excomungado da Igreja Católica. Era um monge, foi excomungado da Igreja Católica por causa de conhecer a palavra, de conhecer essa carta. E ele, em seus prefácios, irmãos, que ele escreveu sobre o Novo Testamento, ele chegou a dizer que se da Bíblia toda
ficasse só o Evangelho de João e a carta aos Romanos, nós estaríamos garantidos com a salvação, porque a carta aos Romanos e o Evangelho de João nos mostra o caminho da salvação, mostra Cristo. Olha a importância da palavra de um homem que conhecia a palavra, só que não como deveria ser, mas quando ele ali se deu diante de muitas coisas fora do contexto em que ele aprendeu que é a palavra, ele se tornou um rebelde. Vou falar no meu termo, se rebeliou contra a Igreja Católica ao ponto de mostrar que aquilo que estava sendo feito lá estava totalmente errado. E um dos pontos vitais na carta aos Romanos que ele viu foi: o justo viverá pela fé. Por quê? Porque a Igreja Católica, na época dele, no século XIV, XV, já estava afundada em vender indulgências e uma série de coisas que acontecia dentro daquela igreja. E ele, quando conheceu a carta aos Romanos e de uma forma bem minuciosa os evangelhos, ele chegou a esse ponto. Então, olha, irmãos, o nível de escritura que nós temos para exercermos a nossa fé e não negarmos ela por nada. Revelação de Deus. Olha que esse homem recebeu essa revelação de Deus, ao qual trouxe uma revolução a uma igreja que era mandatária, tinha o domínio sobre tudo e todos, mandava matar, mandava prender, era o papado da época, e esse homem se dispôs diante do clero, a ponto de ser até morto, de ser julgado de morte, por conta de criar teses contrariando o papado. Olha, é interessante, pastor Wesley, se nós não estudarmos a palavra dentro do seu contexto histórico, cultural e geográfico, nós não entendemos o plano de Deus desde o início até hoje. Por isso que eu digo, nós temos que estudar a palavra, independente da escola bíblica e do culto de doutrina, para nós entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para nós não ficarmos só, como eu iniciei, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quer dizer, mas o que o salmista quis dizer com isso? Então eu tenho que entender, e quando eu entender, saber que Deus, através disso, tem um projeto na minha vida, um plano na minha vida, um plano na vida da sua igreja. Louvado a Jesus. Mas eu leio, irmãos, esses 8 versículos, mas eu vou focar no versículo 1 e 2 para nós trazermos algumas coisas aqui para meditarmos, né? O subtítulo diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Romanos capítulo 12, do 1 ao 8, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, tem versões aí que falam pelas misericórdias de Deus, que também é válido, que apresentei os vossos corpos, ou seja, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. Eu falo rapidinho e falo assim: a minha fé, ela não é igual a de nenhum dos irmãos aqui, tanto dos irmãos como pode ser superior como inferior. Então é uma medida que Deus deu a cada um. Por isso que na loucura aqui eu disse: olha, se você pedir, se eu não quero indicar o povo voando, e daí? Eu vou pedir para Deus, e se Ele me der? E se Ele me transladar do meu trabalho para casa? Vai ficar, quem não conseguir vai ficar na vontade. É minha fé. Então, uma coisa tem que ser respeitada, é a fé do outro.
você não tem problema. Então ele diz, conforme a medida da fé que é dada, conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. O 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aí você não vai conseguir se desligar de mim, não. Glória a Deus. Se existe um projeto de nós chegarmos ao céu, vocês não vão desligar de mim. Glória. Isso é bom, porque o cabeça, tanto no comando, esses membros estarão sempre se entrelaçando para aquilo que é bom, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Percebe que aqui, dentro desse texto e contexto, ele fala da fidelidade no uso dos dons que foi dada à igreja. Então, aqui nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dons que é revelado à igreja de Roma, né? Então, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Ministério, ministrar, ensinar, haja dedicação. Aquele que leciona, ele tem que ser dedicado ao estudo, ele tem que estudar para que de fato ele não venha tratar de parabolas aqui, ou seja, ensino vai falar de parábolas. Então ele tem que estudar, ele tem que saber, é fundamental. Quem ensina isso aqui diz que é dom, é graça, não é qualquer um que consegue, e eu tenho buscado em Deus essa graça de aprender. Ensinar é algo que nós temos dificuldade, mas de aprender eu gosto. Por quê? Porque quando nós aprendemos, nós conseguimos aplicar na nossa vida, né? Então, ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, ou seja, esse exortar, só para nós entendermos, é aquele que incentiva. Nós aprendemos que exortação não tem nada a ver. Encorajar, essa é a melhor palavra. Aquele que encoraja, usa esse dom de encorajar. Porque nós temos que de fato encorajar uns aos outros a seguir, a continuar. Não deixa, persevera, está difícil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, exortar é encorajar. Encoraja o seu irmão, encoraja o seu irmão. Não desista. Está doendo, mas vai chegar uma hora que a coisa vai melhorar. Não se preocupa. Então, olha, quem tem essa graça, utilize ela de tal forma. O que reparte, façam com liberalidade. Aí, aqui tem outro, o que preside com cuidado. Então imagina aquele que preside, aquele que está à frente. Cuidado nas ações, no comportamento, nas atitudes, na fala. É um perigo, porque às vezes por conta de uma palavra, alguém, e não é fácil, é bem verdade, lidar com pessoas é muito difícil. E igreja, nós estamos lidando com pessoas também. Não é fácil, mas o que preside tem que ser com cuidado, porque se tem uma coisa que o que preside tem que fazer, ele tem que ser carismático, ele tem que ser amoroso, tem que ser de fato de verdade, não é ator e atriz não, porque púlpito não é picadeiro. Então ele tem que ser verdadeiro, porque o que ele fala aqui ele tem que viver. Eu falo isso para mim, eu estou pregando para mim. Que aí tem gente que não viveu aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Então, o que tem que ser feito? Com carinho, com amor, dedicação, carismático, abraço, é isso. Porque é o que Deus nos deu. Deus nos deu, dê de graça recebeu, de graça dá. Porque passou aquela fase de que os púlpitos eram dos coronéis e ficava aquela, rigidez, o sino e não sei.
Interessante, né? A palavra, ela não evolui, mas nós evoluímos em conhecer a palavra. Porque quando nós passamos a conhecer a palavra, nós entendemos de forma mais fácil que o amor, ele tem que ser contínuo, constante e abrangente, tem que alcançar todos. Glória a Não Deus. foi isso no início, nós sabemos que não foi isso no início, mas nós evoluímos no sentido de saber mais praticar do que falar. Então, por isso que eu digo que precisa com cuidado. E o que exercita misericórdia? Com alegria. É com alegria. A misericórdia, a compaixão tem que ser exercida com alegria. É fazer de fato com alegria. Então, eu de uma forma assim bem, depois, quando quiser, pode colocar no silencioso, está tudo certo. Olha, eu entro dentro da igreja, irmãos, eu coloco no silencioso, porque senão a gente. É um silencioso, pastor. Só que ele, quando toca assim. Deixa ele, senão eu sei, não preciso justificar, não. É que ele tem que puxar a orelha dele mesmo. Esses celulares que são tudo atrevido. Quando pensa que não, eles cantam na hora que vai para cantar. Fica o dia inteiro esperando um cantão dele. Ninguém canta. Mas não se preocupa, não, irmão. Nós estamos tudo tranquilo aqui. É só aproveitando a deixa. Então, irmãos, eu fui até aqui o 8 por conta da divisão, mas eu queria focar com os irmãos aqui o versículo 1 e 2, porque nós ouvimos estudo, pregações dentro desse texto e contextualizado, e me veio uma pergunta, por isso que eu fui curioso. Me veio a seguinte pergunta quando eu vi esse texto, né? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis os vossos corpos o vosso corpo em sacrifício. E aí, quando eu me deparei com observando mais a fundo, oferecer o corpo como sacrifício vivo. E se ele fala de oferecer o corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, então eu posso oferecer o meu culto de forma contínua ou só dentro das quatro paredes? Aí eu fui estudar, irmãos, e de fato esse culto racional, a gente passa a entender que ele não é promovido da nossa parte para Deus só dentro de quatro paredes. Ele é constante. Hoje eu vou no culto. Nós fazemos o culto. O que é o culto? Pegamos só uma palavra: venerar o nome de Jesus. Pronto. Mas tem um monte de adjetivo lá. Nós somos idólatras de Jesus. Eu adoro a Jesus, sou idólatra. Então, nós veneramos o nome de Jesus. E isso é o nosso culto. Mas quando ele diz, olha, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, e ele fala santo, agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional, porque percebe-se que ele fala que é vivo, santo e agradável. Para quem? A Deus, que é o vosso culto racional. E aí, eu quis aqui intitular o quê? O culto que acontece em todos os momentos. Então, para entender o que o apóstolo Paulo ele quis dizer aqui, irmãos, nós vamos dar um mergulho na palavra. O que acontece? Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele não está falando daquilo que é visível. Diríamos visível no sentido de que, quando nós nos tornamos crentes, agora, terno e gravata. Mulher, saia na canela e varou do roupão. E nós achávamos que ser crente de fato tinha que ter essa indumentária. Maravilha, certíssimo, porque nós estamos nos cobrindo e criando até uma forma de separarmos para Deus, mas não é disso que a Bíblia fala. E o contrário é mentira. Então, porque alguém pode pensar, então quer dizer que tem que andar à vontade, apertadinha? Não, ao contrário é mentira. Tem que andar de uma forma onde haja pudor, onde haja decência. Isso é
fato. Entendíamos isso, e isso é muito importante, só que é muito mais além. Quando ele fala do corpo em sacrifício vivo, irmãos, ele está falando deste corpo aqui, né? E desse corpo vivo não é alguma coisa do que vai ser visível, e sim daquilo que vai ser promovido por esse corpo. Nós vamos sempre bater naquela tecla, irmãos, de que o servir a Deus é ações, é comportamento. Demonstrar ser servo de fato de verdade é por ações, não é nem por fala, é por ações, né? Então, é muito mais profundo do que nós poderíamos pensar. Então, o que acontece? Vamos lá. O contexto desse texto aqui. Só para nós também fecharmos, quando nós pegamos essa carta rica, que eu até falei sobre Lutero, ela tem uma divisão interessante. Qualquer um que estudar aí, isso aí está até no início de cada Bíblia, ele fala isso daqui, né? Ela do capítulo, são 16 capítulos essa carta. E é interessante que são 16 capítulos da nossa época. Imagina, né, esses homens pegando pergaminho, pegando no rolo, um monte de coisa, e depois de juntar tudo, os escribas misericórdia, né? E aí juntar tudo, agora eu vou colocar início e término, pega as cartas, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui é o capítulo, ou seja, subdividir, interessante. Temos tudo fácil mastigar hoje, que maravilha, né? Então, quando nós pegamos essa carta, que aí fecharam ela com 16 capítulos, e aí, o que se divide, nessa divisão, o que se entendeu? Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver ensinamentos, doutrinas, são ensinamentos, ou seja, o que Deus fez por nós, do capítulo 1 ao capítulo 11. Quando vai do 12 ao 16, nós vamos ver o que é aqui, nós vamos ver agora a prática, ou seja, de tudo que nós recebemos de ensinamento, agora aqui o apóstolo Paulo vai cobrar o quê? A prática, ele vai cobrar o quê? Um modo de vida, ou seja, como devemos viver. Olha que interessante. Então nós temos 11 capítulos de uma revelação da vontade de Deus para nós, e agora do 12 ao 16 tem que ser aquilo que nós aprendemos para praticarmos diante de Deus, para que de fato venhamos assim agradá-lo, vivendo dessa forma, né? Eu acredito que não é por isso que ele vem e diga assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo. Ele foi lá atrás, ele pegou a época lá atrás, como era ofertado o sacrifício, né? Como que era feito, né? Aí, dentro dessa observação, o que nós entendemos dessa subdivisão? Que da fé declarada, do 1 ao 11, agora vem a cobrança da fé vivida, ou seja, tem que viver. Por que isso? Porque quando ele faz essa afirmação e ele faz essa exortação, chamando a atenção da igreja, para que venhamos de fato viver, porque olha, se nós continuarmos, para nós vermos a riqueza da palavra, da carta, né? Se nós continuarmos, o versículo 9 em diante, o subtítulo já diz diferente, o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. E aí ele começa a ensinar, o amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então ele começa a dizer como que tem que ser o quê? Aquela fé declarada, agora ela tem que ser uma fé vivida. A palavra de Deus, irmãos, nos dá
a forma a qual nós temos que viver. E aí, aquilo que eu costumo dizer, irmãos, que é fácil, é só pegar e colocar na prática. Por quê? Aí eu vou repetir. Por quê? Porque habita dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se torna mais fácil. Então, essa fé vivida, não existe dificuldade. Não existe. Se alguém disser que é difícil ser crente, ele nem ainda sabe o que é ser crente. Nós, na semana passada, estávamos aqui e o pastor Wesley, ele leu um texto, e aí eu amo muito, e eu sempre guardo isso daqui, porque quando alguém questiona, uma vez alguém disse que servir a Deus na onde ele estava ser difícil, pesado, esse negócio de fé, eu não sei o quê, como que se isso fosse um impedimento para a igreja, de forma alguma. Isso é uma bênção revelada a esta igreja, aonde bem-aventurado é aquele que permanece debaixo dessa revelação. E aí quem é que nos ajuda a entender isso pela palavra? Aí o pastor Wesley leu, e eu falei, nossa, o meu é sublinhado aqui do jeito que eu não esqueço. Por quê? Que peso nada. Pesado é o pecado, quando escondido, oculto, aí pesa. Mas olha, você não precisa nem abrir na primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aí alguém fala assim, como não, Senhor? Como não? Se sendo assim, como é que nós vamos entrar no céu? Quando Jesus apertou os discípulos, não são pesados, irmãos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Por que eu sou repetitivo em dizer que não são pesados? Porque não vai ser nós que vamos nos esforçarmos para viver de tal forma. E sim, é só se tornar habitação. Torna-se a habitação de Deus, que tudo fica mais fácil. Eu estou falando assim, é fácil. Pois não é só falando assim, é vivendo assim, porque a vida é de renúncia. Jesus ele chegou a dizer assim, vocês querem vir após mim? Renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Mas eu quero seguir a Cristo do meu jeito, eu não quero seguir a Cristo renunciando às minhas vontades. Aí é mais difícil, aí se torna pesado. Mas quando nós renunciamos às nossas vontades, não tenha dúvida, é muito mais fácil de seguir a Cristo. Glória a Deus. Louvado é Jesus por isso. Então, irmãos, Paulo ele começa aqui ele não começa com uma ordem fria, nós aqui dizemos, mas ele faz um apelo, pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Ei, atenta-se, por misericórdia, atenta-se, oferte o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Eu costumo observar, irmãos, que dentro da igreja, quando nós nos reunimos, nós temos duas formas de cultuar. Uma individual, eu vim trazer o meu culto, e outra, eu entro, como diz aí fora, nessa vibe, eu entro e começo a cultuar com todos. Alguém que subiu cheio e começou a cantar, eu começo a adorar a Deus, porque eu não tenho. Você vai adorando. E aí, mas se o negócio não estiver dessa forma, eu estou dizendo, Senhor, nós estamos aqui para dizer, estou ofertando meu culto, estou venerando o nome de Jesus. Então, esse negócio que alguém sai dizendo, nossa, mas tudo foi frio hoje, você que é frio, já. Meu Deus. A pessoa sai reclamando na fala, mas você viu como o culto hoje foi frio? Se você ouvir isso, repreende a pessoa, não guarde. Frio é você. Porque se você tivesse trazido o seu culto ao Senhor, tinha sido uma bênção. Você não trouxe, você ficou esperando acontecer. E às vezes Deus queria que você desse lugar para que Ele te usar. Então, irmãos, coletivo e individual. Eu posso, se eu não perceber nada de sobrenatural, eu vou ficar no meu sobrenatural com Jesus aqui, Senhor, e Deus vai falar. O que é isso? É a loucura da fé. Isso é loucura da fé, porque fé não se explica, se vive e se glorifica o Senhor por tê-la. E nós a temos, irmãos, isso é muito importante. Por isso que eu iniciei lá, batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo.
Temos que procurar, ela tem que estar aí, ó, aguçada. Apresentei os vossos corpos. O que Paulo quis dizer em oferecer o corpo como sacrifício vivo? Irmãos, nós vamos observar que no Antigo Testamento o sacrifício era físico, colocado no altar e separado para Deus. Agora é interessante, né? Era físico, um animal morto, colocado no altar, morto, separado para Deus. E ali ele tinha a sua função, que depois de todo o preparo do rito, era ofertado a Deus para cobrir o pecado. Nós não vamos entrar no contexto do sacrifício antigo por agora, mas era físico, mas morto. Aí quando o apóstolo Paulo fala do sacrifício vivo, percebe que ele está falando com nós, pessoas, sacrifício. Por isso que o Corinho diz, nosso corpo é um holocausto vivo, devemos sempre colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar. Então percebe que o nosso corpo ele é de fato um holocausto vivo. Se eu entender que o meu corpo é um holocausto vivo, eu estarei cultuando em todos os momentos. Em todos os momentos eu vou estar fazendo uma oferta ao Senhor. E aí nós vamos saber que essa oferta, ela não é por intermédio do que é visível, indumentária, roupagem, mas ações, comportamentos e atitudes. Mas vamos lá. Então, no Antigo Testamento é dessa forma. Paulo usa uma linguagem para dizer que agora a nossa vida inteira é o altar. O corpo representa tudo que somos e fazemos: ações, comportamento diário, atitudes, palavras, escolhas, trabalho, relacionamento, pensamento, vida prática. É tanta coisa, é tudo isso que tudo isso faz parte da nossa oferta ao Senhor. Porque eu sou crente em Cristo Jesus, e lá fora eu tenho que ter essas ações e esse comportamento, e quando eu tenho essas ações e esse comportamento, eu estou ofertando o meu culto a Deus diante das pessoas. Porque uma coisa é certa, irmãos, isso nós sabemos de cor: o nosso comportamento diante do ímpio, na hora, é como que o inimigo fica só esperando. Aí ele, você é crente, você não pode não, está pensando o quê? Falando palavrão aí, na hora. O mundo espiritual, ele é terrível, irmãos. É que nós não enxergamos, e graças a Deus por isso. Se enxergássemos, sair dentro de casa, porque é uma guerra terrível. Então, na hora, o ímpio ele vai e fala. Por quê? O que nós estamos ofertando? Naquela hora, a minha ação, o meu comportamento vai dizer quem eu sou, e as pessoas vão falar: não. Por quê? Porque ele é crente. Ah, não, calma aí, você é crente, você não pode. Então, e agora? Percebe-se que nós temos como ofertar um culto, um sacrifício ao Senhor de forma constante e contínua. E aí eu repito: ações, comportamentos, atitudes, palavras, as nossas escolhas, trabalho, relacionamento, pensamento, vida prática. Irmãos, nós somos vistos de forma contínua e constante. Eu que o diga, irmãos, que às vezes eu escuto o relato de que tinha alguém me olhando e que depois alguém me pegou e falou: eu falei: meu Deus, eu estou sendo visto. Sabendo de que nós estamos sendo vistos, aí que nós temos que, eu repito, exalar essa essência aqui, esse perfume maravilhoso que é Cristo. Você sabe que para fazer isso tem que estar de acordo com o que o próprio Jesus falou. Você renunciou à sua vida?
Me segue, que as pessoas vão te olhar, elas vão te observar. E te observando, saiba de uma coisa: eles querem ver em nós aquela estatura de varão, de valor perfeito. Eles querem ver em nós perfeição. Há um momento, há um tempo para que isso chegue. E eu acredito que quando chegar daqui a pouco, o Senhor vai falar assim: sobe cá, acabou. Sobe cá, acabou. Mas nós temos que ter, por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas deixam de acreditar na palavra por causa da ação do crente. Eu, ser crente para ser assim, eu prefiro ficar da forma que eu sou. Então, apresentar o corpo como sacrifício vivo, por isso que ele diz santo e agradável a Deus, que é o culto racional, é isso. Nós temos que ter a racionalidade, o entendimento de que o culto não está somente dentro das quatro linhas das paredes de um templo, e sim lá fora também. As pessoas vão continuar observando a gente, esperando nós nos comportarmos para sermos vistos como o tal que falamos que somos. Olha a responsabilidade, irmãos. Então, não é apenas o corpo físico, porque nós estamos vivos. Se fosse no antigo, morto, leva ao sacrifício, queima, oferta ao Senhor. Não, mas é vivo, é constante, é contínuo. Então, não é apenas o corpo físico, mas toda a nossa existência colocada à disposição de Deus. E aí é onde nós conhecemos o texto, né? Porque quem vai nos dar base a isso é o próprio texto. O que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, lá no capítulo 6, no versículo 19, na primeira carta: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, se o nosso corpo é templo de Deus, o exterior tem que ter ações que mostram Deus para as pessoas. E irmãos, simplicidade, humildade, mansidão, são todas essas características que acompanham a vida de um crente. E é gostoso quando a gente encontra pessoas convertidas dessa forma. Cria uma harmonia, uma presença gostosa, testifica que de fato o Senhor é Deus e fez uma obra de transformação nas nossas vidas. Então, a diferença entre o sacrifício antigo e o do cristão hoje é essa aqui, ó. Antigo Testamento, sacrifício morto. Novo Testamento, sacrifício vivo, ações, comportamento. No Antigo Testamento era pontual o sacrifício, né? No Novo Testamento, que é a nossa época agora, ele é contínuo. No Antigo Testamento era no altar. Nos dias de hoje, no Novo Testamento, é na vida diária. E digo no altar, irmãos, teve um dia que eu vi o pastor Reinaldo ensinando aqui, e guarda, ele chegou a dizer, e eu concordei, às vezes nós falamos que isso aqui é altar. Não, isso aqui é uma plataforma, isso aqui é um culto. Altar só tinha no Antigo Testamento, que era para sacrifício. Mas alguém vai às vezes justificar o erro, mas nós estamos só fazendo uma comparação. É errado, não se faz comparação a ele, faz comparação ao que é certo. Então aqui não é um altar, aqui é uma plataforma e um púlpito. O altar é onde oferecia o sacrifício, não é vivo, morto. Mesmo eu sendo um sacrifício vivo, eu não estou diante de um altar, eu estou diante de um púlpito. Então é interessante nós guardarmos isso, que nós cometemos erros teológicos e não é legal, porque alguém vai querer defender e dizer, mas é só, tudo bem, mas o ideal é nós batalharmos pelo que é correto e certo. Então, para ficar bem claro, no antigo sacrifício vivo, morto, no novo sacrifício vivo, no antigo era pontual, no novo agora é contínuo. No antigo era no altar, agora é na vida diária. A nossa vida diária, irmãos, vai nos mostrar o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós não vamos ficar vivos, parados, estáticos.
nós vamos ter nossa vida diária, em tudo nós vamos fazer. Percebe que o menor tempo que nós temos é de estar de fato na igreja, ou envolvido diretamente na obra. É o nosso menor tempo. Mas, bem verdade, todo o nosso tempo tem que ser envolvido em mostrar Cristo. E aí, irmãos, eu repito, quando nós estamos dentro dessas ações, comportamento diário, atitude, palavras, escolha, trabalho, relacionamento, pensamento e vida prática, de uma forma louvável a Deus, nós estamos cultuando ao nome do Senhor pelo que Ele fez nas nossas vidas. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo chegou à igreja e disse assim: se roubava, não rouba mais, se mentia, não minta mais. Ou seja, a mudança de vida, ela é natural, ela acontece de forma natural nas nossas vidas. Então, quando vem a vontade ou o pensamento do erro, logo há um bloqueio, porque nós temos essa facilidade de falar assim: opa, calma aí, não. Então eu costumo dizer que não é que nós temos essa facilidade, existe aqui dentro de nós, não é por aí não, não é por aí não. Se não tiver esse, não é por aí não, eu sou crente, mas eu peço 5 minutos para Jesus. Tem gente que fala isso daí, né? Pois é, pede. Ele não vai nem te ouvir. Depois você vai responder a consequência dos seus 5 minutos. Vai apanhar de quem você querer bater. Porque nós somos feitos para apanhar, não para bater. Pastor? Apanhar, não bater. Lembra? Se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, é privilégio, né? Então, esse negócio de 5 minutos não existe, né, irmãos? De forma nenhuma. Então, o desafio, olha que interessante, não é morrer por Deus ou para Deus, mas viver para Ele todos os dias. Repito, o desafio não é morrer por Deus. Nós não vamos morrer pela causa, nem pelo nome de Jesus. Uma que nós não somos mártires. Uma que nós não praticamos o tal da guerra jihad, que eles têm lá toda uma promessa, né? De se participar, ser um jihadista, ele morre e olha que coisa, né? Lá na eternidade, não sei para onde que eles vão lá, está lá o Maomé esperando ele com 7 virgens, mais um monte de coisa, que é uma tremenda ignorância, né, irmãos? E aí eles se tornam, dão as suas vidas de forma que, sendo mártir, ele vai alcançar aquela promessa que está descrita ali dentro de uma lavagem que eles tiveram cerebral. Então o desafio não é morrer por Deus ou para Deus, é viver para Ele em todos os dias. Então nós vivemos, irmãos, para Cristo. E aí nós vivemos por quê? Porque não é difícil. Eu digo que é fácil, por quê? Porque é Ele que vive dentro de nós. Então Ele vivendo dentro de nós, Ele vai nos direcionar aquilo que devemos fazer. Nós não precisamos buscar a bênção porque ela nos serve, nós não precisamos buscar a prosperidade porque somos prósperos, e aí sucessivamente, irmãos, as coisas vão acontecendo de forma natural. Santo e agradável a Deus. Então, quando ele vem aqui, né, ele é santo e agradável a Deus, porque não é só o sacrifício, ele tem que ser agradável. E para que ele seja agradável, não se oferta nada agradável a Deus que não venha debaixo de uma separação, dentro de uma santidade, ou seja, separado de tudo. Não tem como ofertar a Deus alguma coisa que não esteja ali pura, de conformidade à sua vontade. E aí, irmãos, a santidade, ela não é isolamento. O que significa a santidade? É a separação do pecado e a dedicação total a Deus, né? Eu acredito que eu vou terminar aqui, irmãos. Eu fiz questão, e nós estamos aqui, irmãos, da vida, verdade, só repetindo aquilo que nós já temos ouvido a vida inteira. Porque é isso, nós vamos ouvir a vida inteira o que é a palavra de Deus.
Se nós tivermos que ficar 50, 100 anos dentro da igreja até Jesus voltar, ou nós partirmos, vai ser assim, ó, batalhando pela fé que uma vez foi dada ao santo, através do quê? Do ensino, da lembrança da palavra de Deus. Porque quando nós estamos lembrados, irmãos, ó, isso aguça a nossa fé de uma forma que, não, é isso aí, o caminho é esse, e a gente vai perseverando, né? Porque é aquilo que a gente observa, é a mesma coisa. Se o combustível do carro acabar e ele não colocar mais, o carro vai ficar parado. E se nós não estivermos mais buscando, aprendendo, vivendo em comunhão, no amor fraternal, vai chegar lá que vai parar aqui. Eu vou ficar perdendo meu tempo, eu vou embora, vou curtir a minha vida. Vou morrer, vou para o céu mesmo, então vou curtir minha vida. Entra o engano, irmãos. Mas aqui rapidamente, dentro dos 5 minutos que eu tenho ali, qual a diferença entre santidade e santificação? Isso nós já aprendemos muito aqui, irmãos. A diferença é sutil, mas é de fácil entendimento. Então vamos lá. A santidade, o estado da natureza. Santidade refere-se à condição de ser santo, ao caráter e oposição diante de Deus. Santidade. Ó, a sua santidade, olha, não é fraco não, hein? A sua santidade, imagina a posição que esse homem tem, né? Diante das nações, que assim o tem como o Santo Padre, né? Então, mas o que é santidade? É um estado da natureza. Santidade se refere-se ao ser santo, ao caráter, à oposição diante de Deus. A palavra vem do hebraico kodesh, do grego agios, ambos com a ideia de separação, ou seja, consagração, algo reservado exclusivamente para Deus. Deus é santo por essência. Capítulo 6 de Isaías, santo, 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 santo. Era a visão que teve o profeta do trono de Deus e ali o serafim santo, santo, santo. Então, Deus, ele é santo por essência. E aí, o que ele espera do seu povo? Santidade. E aí, essa santidade, irmãos, ela tem a sua transformação pela graça de Deus, né? Pessoas, lugares ou objetos são santos porque Deus os separou para si. Exemplo, aí nós temos 1 Pedro 1,16: sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Então foi uma exigência do Senhor lá atrás com o seu povo, lá em Levítico, né? E aí Pedro agora ele mostra que o ser santo, irmãos, é algo que é uma exigência de Deus, porque é Ele que pratica, é Ele que molda o homem a alcançar essa santidade, né? Então, aqui santidade aponta para um padrão divino e a posição que Deus chama o seu povo para viver. Então é um padrão que Deus criou e quer o seu povo dentro daquele padrão, santidade. Irmãos, eu quero dizer que eu estou sendo bem sucinto, porque nós podemos ficar aqui, irmãos, o ano inteiro falando do texto e contexto, não vai esgotar aquilo que nós precisamos, irmãos, saber. Ou seja, dia a dia nós vamos estar sabendo e não se esgota. Por isso que diz que fonte inesgotável. Então, aqui é sucinto, né? Agora, santificação. A santificação é o quê? Aí nós sabemos que é o processo. Santificação é o processo contínuo pelo qual o crente é transformado para viver de acordo com essa santidade. Ou seja, ele é transformado e ele vai chegar uma hora que ele vai alcançar essa graça. É interessante que nós, às vezes, tínhamos aí o costume de fazer a observação, né? Mãe de santo, pai de santo. Quando nós ficamos entendidos do que nós começamos a falar diferente. Que mãe de santo, mãe de chiqueiro, pai de chiqueiro. Deixa eu falar, porque senão a gente não pode falar muito ali e sair lá fora, né? Mãe de santo. Mãe de santo foi a minha mãe que morreu e foi para a eternidade. Porque de fato o filho dela é assim como a que todos são. Ó, mãe de santo aqui, a nossa irmã Rosiméria. Mãe de santo, tem filho santo. Então, isso aí sim. Então, nós somos sim de fato santos do Senhor, né? Então, essa santificação dentro desse processo,
contínuo pelo qual o crente é transformado para viver e dentro dessa vida alcançar essa graça de santo, né? É uma obra iniciada por Deus no momento da conversão, a santificação, né? Quem éramos, lembra, pastor, que eu falei, quando a pedra bruta e a primeira ação, o processo é essa santificação. Qual foi a ação? Casa vazia. Ele entrou, começou a enxergar tudo que não presta. Aí fez aquele saco, jogou tudo fora. Ficou louco? Não, é isso aí. Então, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E se ele vive em mim, Deus não limpa. Então, para quem entendeu aquele dia, isso aí, irmão. Então, começa a se desfazer de tudo. Então, é uma obra que é iniciada por Deus no momento da conversão, que se desenvolve ao longo da vida cristã pela ação do Espírito Santo. Nós estamos falando de santidade e santificação. Exemplo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, está em Colossenses 4:13, né? Aqui santificação descreve crescimento, maturidade e transformação diária. Então, como que é a santificação? É crescimento de que forma? Aquilo que nós falamos semana passada, maturidade espiritual. Aí é um crescimento que traz a maturidade e a transformação diária. O resumo prático é isso, né? Santidade é um estado, santificação é o processo, santidade, posição diante de Deus, santificação, caminhada diária com Deus, santidade é um dom recebido da parte de Deus, né? Santificação, experiências vividas, santidade, quem somos em Cristo, santificação, como vivemos em Cristo. Olha que interessante. Em Cristo somos declarados santos. Santidade posicional. Pela vida cristã somos aperfeiçoados. Santificação progressiva. Nós estamos nessa santificação progressiva. Dia a dia nós vamos aprendendo por intermédio da palavra e o Espírito Santo vai falando, não. Então ela acaba sendo o quê? Progressiva. Pela vida em que nós temos, buscando o quê? Se aperfeiçoar. Em resumo, santidade sem santificação vira apenas expulso. Repito, santidade sem santificação vira apenas expulso. Santificação sem entendimento da santidade vira legalismo. O equilíbrio bíblico somos santos em Cristo e estamos sendo santificados para todos os dias. Louvado seja Deus. É um resumo, irmãos, do que é santidade e santificação. E digo, é muito mais abrangente. Então, o próximo tópico que nós continuaremos aqui depois, no contexto, é santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se Deus permitir, próximo quinta-feira estaremos aqui na continuidade. E que o nome do Senhor, irmãos, seja glorificado através das nossas vidas, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. A nossa vida, ela é clara e patente diante de Deus. Não há como se ocultar diante de Deus. Então, quando nós queremos ofertar a Deus alguma coisa, um culto, sabe alguma coisa, Ele está enxergando como é que está vindo. E nós temos que ser sinceros. A igreja, ela tem que ser verdadeira. Por isso que ela é santa, pura, imaculada, sem ruga alguma. É essa igreja que o Senhor vai levar para a eternidade. E essa igreja somos nós. Mesmo que num processo, mas somos nós. Então, quando vier qualquer ação que contraria a vontade de Deus, nós temos que dizer, não, Senhor, tem misericórdia, não posso. De jeito nenhum, não posso. Nós temos que chorar pelos nossos erros. Senhor, não deixa, eu preciso fazer a vontade do Senhor e não a minha. É fácil isso? Para alguns é difícil, porque depende da fé ao qual cada um recebeu. Pastor, eu estou km distante, luz na frente, nem preciso nada disso, não. Eu estou atrás chorando. Me ajuda a melhorar, porque nós precisamos dia a dia melhorar. Quando nós nos posicionamos dessa forma diante de Deus, Ele continua nos ajudando. Por isso que, irmãos, eu termino dentro do que nós lemos aqui, e ele diz assim, eu termino, para terminar, a gente termina, né? O que ele diz? Porque pela graça que me é dada,
digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Ó Deus, dá que tenhamos essa fé constante e contínua numa crescente para a glória do teu nome. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Para o Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Hoje a nossa irmã Vicentina, mais ou menos umas 10 horas, foi levada para se internar em Lourdes. Não fizeram o catequismo dela, estão tratando. O Israel alegou. A Mônica me manteve informada para ver se ela tinha um ano de cianol, mas não tem. E o horário de visita lá só pode entrar uma pessoa, no horário pela manhã, que é 11h30, mas qualquer coisa ligar para no Mônica e para o Israel, que esteja informação. Nós vamos orar por ela, porque ela está internada e só vou ter notícias dela amanhã, porque hoje não tinha como mais visitá-la. Então vamos estar orando para o nosso irmão Vicentina, e nós estamos encerrando. Quero lembrar os irmãos que domingo nós começa às 16 horas, sábado nós temos reunião do ministério, mas é só para os pastores e líderes, né? É domingo. É domingo de manhã. Domingo de manhã. Sábado não, domingo de manhã. Sábado nós não temos trabalho programado. Mas domingo pela manhã no Jardim Nazaré, eu acho que é às 9 horas. Sim? A partir das 9 horas. A partir das 9 horas, os líderes devem estar lá. Eu não vou estar porque eu tenho que estar fazendo a escola, mas o pastor Wesley e a irmã Ana Elizabeth, a irmã Elisete, de Gariba, e creio que outros líderes aí poderão estar lá também, participando. A regional está reunida para fazer o nosso calendário de atividades de 2026. Amém? Amém. Mas o nosso foco agora é a nossa irmã Vicentina. Pai Celeste, agora como igreja, Sim, meu Pai. entramos na tua presença, Pai, Sim, meu Deus. sabes que a tua filha está sob os cuidados médicos, mas sobretudo sob os cuidados do Senhor. Sim, meu Pai. Nosso Deus, teu servo Israel, rápido e levá-la para o Deus. E o Senhor está cuidando dela e nós estamos orando. Sim, meu Deus. Pai, abençoa a parceira, abençoa os Sim, médicos, meu Deus. abençoa esse tratamento, esse acompanhamento, Sim, Pai. Jesus. E que é nosso desejo, que ela Sim, meu Pai. esteja aqui na glória conosco. Sim, meu Tudo Deus. está nas tuas mãos, o querer e o efetuar, Sim, meu Pai. vontade para conosco. Assim como Sim, igreja, oramos e entregamos nas tuas mãos. E visita ela, toda a família que nesse momento Sim, meu está Pai. apreensiva e é natural, Pai. Sim, meu Mas tu Deus. és o nosso Deus, que é o socorro Sim, meu bem presente na hora da angústia. Ó Pai, assim oramos também pelo Tomás, que está enfrentando uma grande luta, mas Sim, meu Deus. escuro. Entra, Ajuda o Pai, Jesus do céu. Sim, meu Deus. Abençoa o pastor Expedito, que também está em tratamento, Pai, que precisa da tua intervenção. Sim, meu Deus. Assim nós te agradecemos, nós que já passamos por Sim, grandes lutas, e agora estamos aqui te agradecendo pelo Sim, meu Deus. dos seus filhos que aqui estão dentro, aqueles que estamos assistindo à distância. Se há um pedido que nós te apresentamos, pedimos a tua intervenção, a tua ajuda e a tua resposta, Pai. Porque o Senhor é o único que tem resposta. Prepara-nos para estar aqui no domingo, a partir das 16 horas, te cultuando, Sim, Pai. meu Deus. Que as tuas mãos continuem sobre a tua igreja sede, Sim, sobre as congregações, Pai. Ajuda cada unidade desse ministério e que possamos juntos realizar a tua obra e glorificar o teu Sim, nome meu Deus. na beleza da tua santidade. Oramos assim com ação de graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. graças a Deus.
Ele não reconheceu a ressurreição. Pode entrar um? Opa!